Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os 10 motivos que tornam Hora de Aventura um desenho mais complexo do que você imagina. E esse vídeo vai ser estilo meio podcast, então você não precisa olhar para a tela, eu vou tentar falar mais baixo e eu vou falar mais calmamente, sem falar que na descrição do vídeo tem uma minutagem que você pode acompanhar ou pular direto para a parte que te interessa. Então depois disso tudo, quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Universo e construção. Tudo bem que eu comecei bem óbvio, porque é o universo de Hora de Aventura que o torna bastante complexo, mas não tinha como começar diferente, visto que Hora de Aventura acabou sendo um desenho que explora bastante o seu mundo, quem e como são seus habitantes, suas cidades, seus reinos, suas ideias, suas personalidades, sua religião e até mesmo a história de como tudo começou e como tudo vai terminar. Crenças, religiões e ideologias no desenho. Basicamente, o desenho acabou tomando uma camada a mais a partir do momento que abordou questões existenciais, tipo o sentido da vida, a razão por que existimos, criaturas cósmicas, além de vários episódios renderem vários debates, vídeos ensaio e o que mais você imaginar. O desenho também se sustenta em religiões esotéricas e que acreditam em reencarnação, vida passada, karma, conspiração universal, seja para bem ou para o mal, e é isso que torna tão interessante saber quão rico essas filosofias e religiões foram abordadas num desenho que na teoria era para crianças. Referências muito bem empregadas. Detalhe, eu não estou acusando Hora de Aventura de plágio. Plágio e referência são duas coisas diferentes. O que ele faz é apenas homenagear-se, inspirar em cenas para compor a história, e isso é muito bom. Apesar de obras usarem referências ou se inspirarem fortemente, não ser sinônimo de qualidade, Hora de Aventura consegue fazer isso de um modo maravilhoso e que ainda por cima cria uma nova identidade. Alguns exemplos incluem As Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Evil Dead, Pokémon, Dungeons and Dragons, Os Infiltrados, e mesmo que nunca confirmado, há algumas semelhanças entre Hora de Aventura e Legends of Zelda. O verdadeiro protagonista é a Terra de Hyrule e seus habitantes. Apesar de Jake e Finn serem considerados os protagonistas, é indiscutível que existem episódios em que eles não são protagonistas e muito menos aparecem. E não é raro ver episódios protagonizados por personagens menores, como um guarda-banana aleatório ou uma pessoa doce que só serve de figurante e de preenchimento de cenário. E é isso que torna tão interessante Hora de Aventura. Mostra que a Terra de Hyrule é o verdadeiro protagonista juntamente com seus habitantes, assim como é na vida real, pois ninguém é o protagonista do mundo que vivemos, todo mundo é protagonista do mundo. Episódios criativos. Fazendo um link com o item anterior, basicamente por não haver um protagonista propriamente dito, os escritores, roteiristas e o que mais for não ficam presos a personagens ou situações específicas, podendo simplesmente inventar coisas novas. Assim como existem episódios de Hora de Aventura que fogem completamente do óbvio, como por exemplo, um filme de máfia, de assalto, o outro de comédia, pode ser de terror, pode ser um suspense, pode ser uma comédia romântica. Somado a uma liberdade criativa quase total, eles conseguiram trazer histórias bem interessantes, intrigantes e que ainda por cima tornam interessante o universo, personagens e suas relações. O que torna tão interessante e complexo Hora de Aventura foi os seus personagens, que além de serem protagonistas da sua própria história, eles tiveram tempo e espaço para desenvolver tanto dentro de si quanto em relação a outros personagens. Um exemplo bem claro disso é Finn, que na primeira temporada age como um menino inocente, bobo e até irresponsável. Mas nas novas temporadas ele basicamente se tornou mais sério, centrado, menos piadista e elétrico, até com alguns pensamentos filosóficos e precoces para sua idade. Humor inteligente, talvez o item mais controverso, mas que terei que explicar com clareza para que não haja nenhum tipo de dúvida. De fato, Hora de Aventura possui momentos, piadas e comentários completamente bobos feitos por uma criança de 12 anos. Mas em alguns momentos específicos e pontuais, os personagens soltam uma piada, um comentário ou uma reflexão que nos fazem pensar, desde uma piadinha adulta e de cunho sexual até um comentário que nos faz pensar e refletir sobre nossas escolhas de vida. Ele consegue brincar conosco. Basicamente, Hora de Aventura possui vários mistérios que alimentam várias e várias teorias, algumas que fazem sentido e até já foram canonizadas, até teorias sem pé e nem cabeça, como por exemplo, o pai do Finn usou o Necronomicon para trazê-lo de volta à vida. Mistérios e teorias sempre alimentam o lore e deixam uma obra viva. Por que você acha que Great Falls continua sendo tão famoso, mesmo já quase completando 10 anos que o primeiro episódio foi lançado? Ou Hora de Aventura, que já é bem mais antigo que isso, mas ainda assim as pessoas não esqueceram dele. Parece, mas não é clichê. Basicamente, Hora de Aventura, ele poderia parecer um desenho clichê, mas ironicamente ele não consegue ser clichê, mesmo fazendo episódio mais qualquer coisa, mais mal escrito, mais não sei o que, ele nunca consegue ser genérico ou clichê de verdade.
Mas tirando a questão da escrita dos episódios, ele também não é nem um pouco clichê, tanto por não escolher um protagonista específico e sim o mundo inteiro ser o protagonista, como anteriormente mencionado, até momentos que em um desenho comum os personagens tomariam outra atitude, mas em Hora de Aventura eles tomam uma atitude completamente diferente. Sua história não cabe numa única mídia, apesar de ter uma história bem complexa, bem escrita, personagens interessantes e um desenvolvimento sem igual e nem um pouco clichê, o desenho em si não consegue captar toda a beleza e complexidade da mesma, deixando algumas pontas soltas, visto que o desenho não poderia se aprofundar tanto sem perder o seu público ou ficar muito repetitivo e maçante. E por conta disso, existem vários materiais que expandem, como por exemplo, HQs, livros, games e até mesmo spin-offs, o que mostra que seus realizadores e participantes tinham várias ideias que não puderam ser abordadas no desenho por N fatores. E esse foi o vídeo de hoje. Você concorda, discorda, faltou algum ponto? Deixa aqui nos comentários. Então se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo like caso gostem dos meus vídeos. Então sou Android, tchau.